Boa noite, paz e bem, queridos irmãos e queridas irmãs. É uma alegria estar com vocês aqui no Diálogo de Esperança. Hoje o nosso tema é Vida para Todos. Vamos à nossa palavra de hoje. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem antes para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 1, 11. Deus dá vida em abundância a todos nós. E hoje, para falar dessa vida, desse tema Vida para Todos, nada melhor do que a gente pensar nesse pastor que cuida de todos nós sem se preocupar com quem está sendo cuidado. E vamos receber aqui nessa noite, tá meio ruim assim, meio lusco-fusco, tá no escuro, o Frei Diego, Catalino de Mello, formado em filosofia na Unify em Curitiba e em teologia pelo Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis. O religioso é animador do Serviço de Animação Vocacional da província e do Serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação. Além disso, está à frente do projeto Vida para Todos, que já está funcionando em São Paulo e iniciou suas atividades no centro do Rio de Janeiro. Bom dia, boa noite, Frei Diego. Como é que tá aí? Muito escuro, sem Wi-Fi, mas tá tudo bem, né? Tá bem, noite aqui mesmo. Boa noite, paz e bem, Jefferson. Eu estou aqui no convento de Santo Antônio. Essas paredes grossas, históricas, de mais de 400 anos, escondem muita história, escondem muitas vidas santas, mas escondem também um sinal mais claro. Por isso que eu estou aqui fora no claustro, tentando roubar, não sei de quem, roubar não, pegar emprestar um sinalzinho de algum freio aqui para poder fazer essa live com vocês, mas é uma alegria. Ótimo, Frei. Então, a gente vai começar. Primeiro eu vou explicar aqui o nosso companheiro de bancada hoje, o Raiz André, o pastor lá da Igreja Metodista que faz com a gente. Hoje ele está meio que enrolado lá nas atividades dele e não pôde estar conosco. Se der, ele vai entrar no meio da live aí de sopetão. Então, para a gente iniciar, Frei, por que você decidiu ser frade? Por que você optou pela vida religiosa? Frade franciscano, no caso. Uhum. Eu sou natural de Santa Catarina, cidade de Lages, e assim, sempre participei, né, estive envolvido com a igreja desde pequeno, e quando eu era adolescente, então, participando do grupo de jovens, conheci os frades da minha cidade, e conhecendo a vida dos frades, eu como adolescente me perguntava o sentido para a minha vida, que caminho buscar, qual trajeto que eu ia seguir, e aí a vida dos frades, real e concreta, me levou até a vida de São Francisco. Então o Frei foi me orientando de uma maneira assim brilhante, e à medida que eu fui descobrindo a vida de São Francisco e via tudo aquilo, né, sendo vivido pelos frades concretos e reais que eu conhecia lá na minha cidade, aquilo foi me apaixonando, encantando, de tal modo que, né, decidi ir para o seminário, com o ensino médio fora,
e depois, né, com 18 para 19 anos, ingressei no seminário. Então, eu diria assim que o que me levou foi um encanto, né, pela Francisco, e o desejo de entregar a vida por uma grande causa, né? Deus nos fez para grandes projetos, né? Nós devemos almejar sempre causas nobres, grandes, e aquilo, né, me encantou demais e continua na minha vida, obviamente, até hoje. O desejo de doar, gastar, entregar a vida por algo nobre, que faça valer a pena a própria existência, né? Ótimo, Frei. Eu quero aí, pessoal, vocês já entenderam, né? De vez em quando vai sumir a voz dele, porque ele está no local complicado. Tá dando para entender a mensagem muito bem, não tá, os cortes não estão atrapalhando. E também está um pouco escuro por causa disso, mas a gente vai continuar porque vai ser muito legal aí a nossa live. Frei, continuando então, em cima do que você falou, normalmente a gente conhece a Cristo por outras pessoas, né? Algumas pessoas viram Cristo na goiabeira. A gente não, a gente conhece Cristo pelas outras pessoas, né? E aí, eu gostaria de saber de você, o que te levou a esse abraço que você tem dado aí no pobre, de uma forma assim bem, bem autêntica. Eu tenho te acompanhado já aí um tempo já nessa tua caminhada lá com o Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, com o pessoal lá com os frades, e agora aqui no Rio ajudando aí o pessoal. O que te levou, de repente, assim, de repente não, que isso é uma construção, é lógico, a gente sabe, mas o que te fez, assim, abraçar esse pobre da maneira que você está fazendo agora? Eu acho que, em primeiro lugar, Jefferson, é como você falou, é uma construção de vida, né? Grandes opções são feitas de pequenos passos, né? De pequenas decisões que a gente vai dando aqui e acolá, e que vão gestando dentro da gente uma grande opção que, em momentos radicais, você precisa externalizar aquilo que você construiu ao longo de anos, né? Quando, já antes de entrar no seminário, pela educação familiar, por experiências que eu tive a oportunidade de fazer, graças a Deus e as pessoas que estiveram ao meu lado, a gente sempre alimentou um olhar, né, nada de extraordinário, mas um olhar um pouco mais compassivo para as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Eu nunca esqueço que, quando eu era criança ainda, eu gostava de visitar um rapaz que ele é vivo ainda, o Sandro, lá em Lages, tinha problemas mentais. E eu não sei por que eu gostava, ia de vez em quando lá visitá-lo, enfim. E aí, um dia, aquele rapaz, ele era sempre muito agitado, né? E às vezes muita gente tinha até medo de se aproximar dele. E um dia eu cheguei lá, ele estava muito calmo, e ele meio que me puxou assim para perto dele e me deu um abraço. Eu meio assustado, sem entender direito, enfim. Saí dali, fui para casa, e quando cheguei em casa, contei para minha mãe. Eu era muito novo ainda, mas guardo isso no coração. E aí a mãe disse assim: Diego, nunca esqueça disso, porque hoje você recebeu um abraço de Jesus, né? Nessas pessoas doentes, fragilizadas, nessas pessoas que ninguém quer abraçar, que as pessoas têm medo, ridicularizam. Jesus está nessas pessoas. E aquilo ficou assim gravado, né, arquivado no meu coração e na minha vida. E desde então, né, muito mais depois que entrei para o seminário, lendo a história de São Francisco, então, assim, eu acho que o extraordinário seria um franciscano não ter esse olhar e esse abraço, né? Não há nada de extraordinário nisso que a gente está fazendo. Isso ou deveria ser o ordinário da nossa vida, né? São Francisco de Assis diz na regra que os frades, isso é explícito, devem se sentir bem por estar no meio de pessoas leprosas, excluídas, pobres, né, aleijados. Ele cita todos esses. Então, por uma questão de coerência de vida com aquilo que a gente professou, é que isso deve ser o ordinário. E aí, é claro, né, ao longo da formação,
religiosa, no seminário, graças a Deus eu pude me aproximar de pessoas que me levaram a entender que tudo isso não era uma teoria, não era uma história bonita, mas tem que ser algo muito concreto, né? E eu lembro que já no seminário a gente, aos domingos, juntávamos um grupo lá e fugíamos no domingo à tarde para levar comida para o pessoal em situação de rua, lá em Campo Largo, roubávamos comida da câmera fria que sobrava, né? Enfim, hoje eu olho para trás e vejo que isso tudo foram os pequenos passos que foram sendo dados, que foram construindo, né? Esse ser religioso que a gente é hoje, mas que eu reitero, que não há nada de extraordinário, né? É o ser franciscano acima de tudo, e que não sou eu, mas é uma questão de obediência e coerência com aquilo que eu abracei. E aí, como eu dizia, grandes figuras marcaram a minha vida, né? Uma delas é Frei Rui de Pinét, que hoje gastou a vida dele lá em Piraquara, junto aos leprosos, aos ancenianos, né? E a população carente. O primeiro estágio pastoral que eu fiz enquanto frade foi junto dele, aquilo marcou profundamente a minha vida, e até hoje eu nutro uma admiração. Outra pessoa que marcou a minha vida profundamente foi o Dom Frei Luiz Flávio Cápio, né, que nós conhecemos a história, esse bispo que foi lá no sertão da Bahia, e lá ele é esse pastor que nós ouvimos aí na leitura, né, o pastor que caminha com as ovelhas, que ora está à frente, ora está no meio, ora está atrás, deixando a ovelha seguir o seu caminho. Então, faz 6 anos que todo ano eu vou, ao menos agora a gente vai com um grupo, graças a Deus, lá para a Bahia. Eu sempre digo, quando a gente vai uma vez por ano lá para a Diocese de Barra, no fundo, é para beber um pouco dessa fonte que é Dom Luiz Flávio Cápio, né? E uma outra figura forte que foi na minha vida, que me proporcionou uma experiência muito forte de Deus e de abraço ao leproso concreto, sem dúvida, é o Padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, que no segundo ano que eu estava morando lá em São Paulo, eu vi uma chamada dele no Facebook para fazer uma via sacra, com a via sacra do povo de rua, que todos os anos tem na Sexta-feira Santa, e participando daquilo eu tive uma experiência mística, né, lá na rua com ele, e ali eu entendi que todo esse amor franciscano pelo pobre tem que ser fundamentado e reiterado por um desejo político de transformação, né? E aí Padre Júlio então veio assim como que um grande mestre, e é ainda um grande mestre, né? Que me ajuda, enfim, a entender tudo isso muito mais do que com palavras e teorias, mas pela sua vida, pelo seu testemunho, né? Claro, esses são grandes nomes que eu carrego comigo, mas a minha vida também é feita de grandes outros exemplos nobres, de leigos, leigas, né? Lembro a Josi, uma senhora presbiteriana que trabalha com o Frei Rui, trabalhou muito tempo, enfim, grandes leigos, leigas, jovens, irmãos da UFS e da Jufra, que com o seu exemplo, que a gente é sempre fruto da construção e da colaboração de várias pessoas, né? Mas esses 3 nomes, assim, o Frei Rui, o Dom Luiz Flávio Cápio, o Padre Júlio, sem dúvida, deixaram uma marca muito forte na minha vida, né? Eu tenho até uma história do Dom Flávio que eu nunca mais me esqueci. Você nota quando a pessoa ela tem uma coisa diferente, quando acontecem coisas que são diferentes. Porque a gente ajuda pobre, a gente está do lado, a gente vive, mas com a gente muitas vezes não acontecem coisas assim, porque a gente não está nesse estágio que algumas pessoas estão. E nós tivemos um encontro da UFS em São Paulo, na Basílica de Aparecida. Eu nunca mais me esqueço aquilo. Eu costumo ir a Aparecida e, sinceramente, muitas vezes você entra na igreja, é uma confusão, as pessoas falando, aquela coisa toda, né? Você às vezes não consegue nem acompanhar a missa direito. E nós fomos a esse encontro, e quando
Dom Flávio começou a fazer a pregação, você escutava até os pássaros. E ele não dava nenhum grito, ele não chamava a atenção de ninguém, não falava alto. Isso me deu... Eu fiquei prestando atenção naquilo e falei, como é que esse cara está conseguindo fazer essa igreja ficar quieta? E a gente está escutando até os pássaros. Quer dizer, é uma voz potente, né? Ele tem uma coisa potente dentro dele que faz com que as coisas em volta parem para escutar. Isso é sensacional. Não sei nem explicar. É uma autoridade, Jefferson, que eu acredito que nasce de uma vivência e de uma coerência de vida e mais do que nunca de uma profunda experiência com Deus, sabe? O Dom Luiz Fábio Capio viveu por décadas num ermo que ele mesmo construiu, um eremitério de pedras, e lá ele viveu 2 décadas praticamente em profunda oração. Ele revezava entre tempos de solidão e deserto e oração, ele chama o local lá, ele batizou como Nazaré, e saía dali daqueles retiros e ia visitar as comunidades a pé. Então, quando ele chegou lá, que não foi acolhido no início, ele se retirou, e depois, mais de 20 anos depois, quando o Papa o nomeou como bispo daquela diocese, o povo conta que os sinos tocavam nas igrejas e quando saiu o anúncio oficial, diz que o povo da diocese se ajoelhava no meio da praça chorando e erguendo as mãos para o céu, agradecendo porque agora o Frei Luís ia ser o pastor deles, porque o povo já amava aquele frei que já tinha visitado todas as comunidades a pé, né? E assim há tantas histórias dele. Então é uma pessoa assim que irradia santidade, irradia profundidade e que, nossa, eu sou fã dele, né? Essas pessoas, eu acho que a gente tem que beber muito. Eu nunca estive com ele, li algumas coisas que ele escreveu, algumas participações, já vi ele dando entrevista, mas eu nunca tive com ele, mas eu senti essa presença muito forte nesse encontro e para mim foi marcante. Nunca mais esqueci. Eu conto isso para todo mundo. Quando fala dele, eu falo: olha, rapaz, eu nunca vi um negócio daquele. É diferente pra caramba. Mas vamos lá, Frei. Primeiro eu quero parabenizar você aí pelo te conhecer estudante, né? Ali na paróquia Nossa Senhora Aparecida, quando você foi fazer estágio lá. Hoje te vendo assim, a gente tem orgulho de ter estado com você naquele momento. Até a gente não teve muito contato e tal, mas a gente acompanhava. Eu acho que é muito legal ver as pessoas, dentro das propostas que elas têm, se desenvolverem e encontrar um caminho que é o caminho que a gente vê que é o caminho melhor. Né? Esse é o caminho melhor. Não há outro caminho para a gente. Você falou uma outra coisa que eu sempre falo para os jovens. Também não adianta só parar nesse atendimento. A gente tem que ir além. Né? Isso é fundamental. É uma maturidade também muito legal sua, então eu acho muito legal isso. Tenho acompanhado suas postagens, seus textos, de vez em quando até faço lá meus comentários, né? E tenho acompanhado realmente. Mas vamos lá, quais são aí os desafios que você tem encontrado na realização dessas atividades de pastoral, principalmente essa de rua? Deve ser muito difícil. Eu acho assim que eu faço parte agora do serviço de Justiça, Paz e Integridade da Criação e estou à frente também do serviço de solidariedade da nossa província, né? Então, é toda essa articulação que a gente tem que construir enquanto província e para fora também. E em função disso, né, nesse tempo de pandemia aí, eu já estava com transferência pronta, então veio essa necessidade e a gente está podendo contribuir, né? Os desafios, Jefferson, eu acho assim que, em primeiro lugar, é a gente lutar contra um sistema que, às vezes, cada vez mais gera, sabe, esse tipo de pobreza e de miséria. Então, às vezes, a gente faz de todo o coração e com toda a alegria, mas a impressão que que a gente tem é que você está lutando contra a maré ou está secando o gelo, porque você está, de um lado, tentando dar uma resposta imediata e necessária,
né? Mas, de outro lado, a máquina de fabricação, o sistema que gera essa miséria, essa exclusão, ele é muito grande e ele é maior do que, né, enfim, muitas forças, muitas, né, expressões de solidariedade. Daí que eu digo que essa consciência da necessidade de uma transformação macro, política, que envolva o todo, cada vez mais cresce. E daí, então, o desafio é exatamente nesse momento que a gente vive no Brasil, de desconstrução das políticas públicas, de desconstrução de todo o trabalho social. Para quem está nessa ponta, ou todo mundo que está envolvido, certamente esse é o grande desafio, né? Depois, um outro desafio que eu tenho experimentado assim, é exatamente você lutar por uma causa, pode até chocar talvez, mas parece que é uma causa perdida, no sentido de que, na atual conjuntura, a gente sabe que é muito difícil existir uma mudança efetiva, né? Uma melhora da qualidade de vida dessa população em situação de rua, né? O que a gente tem feito é amenizar esse sofrimento e, é claro, a ação dos Cefras, ela vai muito além do dar o prato de comida, do acolher, mas tem todo um trabalho de defesa, de profetismo, de construção, né, social, de mudança, mas às vezes eu tenho impressão assim, e aí eu acho que a fé é necessária para que a gente não desanime, né? Opa! Chegou o André aí, Andrezão. Fala, Boa André. noite, Boa André. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Paz e Nós, bem. nós ainda estamos na primeira pergunta da pauta, porque eu fiz outras anteriores aí para a gente dar um... Maravilha. Mas, Frei, é exatamente isso, né? A impressão que a gente tem é que nada vai mudar, né? É muito complicado. O nosso programa aqui é Diálogo da Esperança, então a gente tem a esperança que vai mudar. Mas a luta é muito árdua. Por exemplo, o André foi da Educafra há um bom tempo atrás. Na mesma época, a gente tinha lá a Casa Perfeita Alegria em Nilópolis. A gente, naquela época, acreditava que havia uma grande mudança, que a gente ia conseguir transformar muita coisa. Transformamos, sim. A gente conseguiu algumas coisas. Nós andamos um pouco à frente. Mas não foi aquilo que a gente imaginava, porque o sistema... E aí eu imagino na época de Jesus, né, com os romanos, o reino lá de Judá, aquela coisa toda, a força que ele também tinha que fazer para poder fazer com que aquele povo enxergasse e visse a importância de estar junto, de ser solidário, de abraçar o outro. Hoje a gente vê isso na prática. É difícil a gente convencer as pessoas de que a mudança vai vir a partir da união, na nossa união. Né? É muito complicado, a gente não consegue fazer com que as pessoas vejam isso. E todo mundo fica esperando um sistema que não vai fazer. Né? Sua fala foi... A gente sabe, a gente está no Rio de Janeiro, o governador sofrendo processo de impeachment, no nosso caso aí você, estamos no Rio, a André está na Bahia. Mas aqui eu estou no Rio de Janeiro, o governador sofrendo processo de impeachment, o prefeito dizendo que está tudo bem, abrindo shopping, deixando os moradores de rua na rua, e parece que está tudo normal. Quer dizer, como é isso? Você que está trabalhando com esse pessoal, está vendo esse sofrimento, como é isso? Eu acho assim que o grande desafio hoje, em tempos distópicos, né, que a gente parece que perde a capacidade de sonhar, é manter-se equilibrado, com tanta idiotice que está sendo dito hoje no Brasil, tanta divisão, né, manter-se esperançado, né, como dizia o Dom Paulo, do verbo esperançar, é aquela esperança que tem que fazer alguma coisa. Ficar em casa, né, de braços cruzados e, enfim, está difícil a situação, eu não tem grandes mudanças, também não ajuda. Então, eu acredito, assim, que é conciliar o desejo de mudança, essa insatisfação generalizada que a gente vive,
e transformar isso em iniciativas. E aí, quando a gente começa a olhar tantas coisas bonitas que exatamente nesse tempo terrível que a gente está vivendo estão acontecendo, isso tudo enche a gente de esperança, sabe? Então, eu acho que esse é um grande desafio. E mais um dos desafios, Jefferson e André, é assim, às vezes a falta de profetismo eclesial, sabe, da nossa própria igreja, que a gente, como franciscano, como, né, pessoas de fé, sente muito isso. Para mim, é a grande evidência dessa experiência que eu estou fazendo, sabe? Muito discurso, muita teoria, pouquíssima prática, sabe? E muita construção em cima de muitas coisas, né? Mas na hora de assumir a causa mesmo dos marginalizados, pouco. Eu não estou dizendo que todo mundo precisa estar numa linha de frente, fazendo alguma coisa, mas na hora de você fazer opções intelectuais, políticas, econômicas, sabe? Aí eu tenho a impressão que a causa do pobre, opa, vamos deixar de lado, vamos pensar outras coisas, é assim, é assado, né? Então, isso tem me gerado uma crise tremenda interna, né? De repente, a gente vê essas realidades, mas, né, acho que a gente tem que superar isso tudo e tentar fazer, né, acreditar na força profética dos pequenos gestos e continuar lutando, mas cada vez mais eu me convenço, sabe, que graças a Deus me dá uma alegria muito grande, por outro lado, de ver uma juventude comprometida, que no Rio a gente chegou, e os voluntários, 95% são os nossos jovens franciscanos aí das diferentes paróquias do Rio, né? Então, eu acho que eles ensinam para nós, vida religiosa, o que significa doar a vida, né? Enquanto, de repente, a gente poderia ser um pouco mais ousado. Mas, vamos lá. É isso aí, Frei. Vai lá, André, fala aí alguma coisa. E aí, Frei, é interessante a gente pensar que o grande desafio hoje é que as pessoas encontrem Jesus novamente, né? A gente tem um chamado à ação concreta quando Jesus, né, segundo a comunidade de Mateus, a gente tem a referência de exceder a justiça do fariseu. A justiça do fariseu é essa que o Frei falou. Ela é de retórica, ela é da grande exposição, é do aplauso, é da ação para manter as coisas no mesmo lugar. E o que a gente hoje necessita, e isso, Jefferson, a gente tem falado isso frequentemente aqui, é que as pessoas assumam aquilo que elas se propuseram a ser. Se propuseram a ser seguidoras de Jesus, ninguém é obrigado a assumir nada, mas no momento que você e eu, a gente assume, ou é sim, sim, ou é não, não. Martin Luther King dizia que o comunismo só existia porque os cristãos deixaram de ser suficientemente cristãos. E aí, o que ele diz? Ele diz que o comunismo, na verdade, é a pedra clamando, digamos assim, diante do distanciamento ou do silenciamento dos cristãos diante da promoção da vida, né? Então, quando a gente tem hoje uma sociedade que se preocupa com grandes latifúndios urbanos e, obviamente, não se preocupa com as pessoas, uma sociedade que não se preocupa com as pessoas, é escandaloso, sabe? É uma afronta a Deus. Claro, a gente tem um aspecto econômico, o aspecto da família, o aspecto também psicológico, enfim, várias questões podem fazer com que pessoas fiquem em situação de rua. Mas a grande maioria é a situação de dignidade de trabalho, moradia, muitos que saíram de suas comunidades por conta da violência policial, violência do tráfico, e estão sem casa, porque o barraquinho deles estavam lá. Então, explode, né? E aí a gente pensa na espiritualidade franciscana como uma forma de dialogar e enfrentar isso, né? À luz do que a gente entende como moderno, né? Que Francisco viveu nessa sociedade aí
Idade Média, mas caminhando para esse lance do moderno, da grande urbis, né, Jefferson? Então, é bem o que o Frei falou aí, cara. Outra coisa importante, eu fui lá em Jesus, mas a gente falar de Francisco, né? Também numa época onde a própria igreja estava distante do leproso, a sociedade como tal estava distante. A igreja tinha uma cerimônia de funeral do cara vivo para poder tirar ele da sociedade. E aí a gente ainda depara hoje com a ideia de que quem é indesejável tem que estar fora da sociedade. Né? E aí a gente vê grandes conglomerados urbanos, ou até no campo hoje você já tem pequenas comunidades onde as pessoas estão afastadas porque não têm condição de produzir, não têm condição de viver, e vivem ali à mercê da sorte. E aí até onde a gente pergunta assim, cara, o que é isso, né? Com a presença, e aí eu volto a um exemplo que eu dei há tempos atrás aqui, Nilópolis, uma cidade onde você tem uma portinha em cada esquina, com igrejas cristãs, várias igrejas católicas, igreja presbiteriana, batista, metodista, vamos botar todo mundo nesse saco. É um local que as pessoas vivem mal, onde existe um crime enorme, onde tem poluição, onde tem morador de rua beça, tem gente fazendo trabalho? Tem. Mas será que é isso? E aí vamos dar aquele passo a mais? Será que a gente está fazendo a escolha certa na hora de escolher um prefeito, na hora de escolher um vereador, na hora de lutar por uma política pública? Será que a gente está votando em alguém que a gente pode cobrar? Será que, sabe, essas coisas as pessoas não param para pensar. E é um papel nosso de cristão. Ser cristão não é só ir para a igreja e tal, mas é participar de toda a comunidade. Se você tem um senhor de 80 anos na sua igreja que não recebe uma aposentadoria decente, você é responsável. As pessoas ainda não entenderam isso, entendeu? Se você tem uma... Pode falar. Não, eu acho que é essa compreensão de fé desvinculada da vida, né? E que se investe tanto nessas espiritualizações que te levam para o alto, e isso é pensado, isso é premeditado, isso é construído justamente para manter o povo anestesiado, né? Com os glórias e aleluias, mas sem perceber o pão que falta ali, né? A segurança, a dignidade, o trabalho. Então, quando a gente vê hoje um congresso sendo invadido por uma bancada da Bíblia, isso não é sem pensar, né? Quando a gente vê uma desconstrução de grandes avanços que nós já tivemos em nome da fé, isso tudo é um projeto muito bem pensado, porque se existe uma autoridade maior na nossa vida, a gente sabe que a autoridade divina ela é grande, foi Deus quem disse, é Deus que dá, é Deus que tira, isso tem um peso tremendo. E alguém dizendo para um pobre, não, Deus te quer assim, continue desse jeito, não proteste, não corra atrás, não critique, né? É Deus quem quer assim, quem que vai contra Deus, né? Então esse Deus esse nome de um Deus que se está usando aí para manter o povo, infelizmente, alienado, né, e aquém dessas questões, né, de justiça, essas questões de dignidade, está enriquecendo a outros, né? Então, cada vez mais eu me dou conta da nossa responsabilidade como pessoas de fé, pessoas de comunidade, de utilizar, né, de fazer com que a nossa fé seja também uma fé crítica, né? Uma fé que sem dúvida valorize a emoção, o sentimento, a espiritualidade, justamente por valorizar isso é que a gente não pode deixar de pensar nessas questões. E por isso eu volto, né, àqueles exemplos que eu já dei, né? Um Dom Luiz Flávio Cápio com uma profundidade tremenda na espiritualidade, um homem de Deus, e um Padre Júlio Lancelotti, que com a mesma profundidade mas é capaz de fazer críticas, né, ferrenhas e não tem os olhos fechados para a realidade. Né? Se a gente não conjugar isso tudo, é como você falou, você vai estar cheio de igreja e ao mesmo tempo o povo, né, na miséria.
Vamos lá, deixa eu só dar um recado aqui pro pessoal aqui rapidinho. Galera, eu vou pedir um favor para vocês aí que estão assistindo. Se todo mundo puder agora dar uma compartilhada aí nesse vídeo e também dar uma curtida, para que essa mensagem tá boa demais e assim, eu acho que tem muita gente aí que pode estar escutando. Se vocês puderem nos ajudar compartilhando aí e dando uma curtida no vídeo, a gente vai ficar feliz, tá bom? Vamos continuar. O Frei sumiu aí na escuridão. O Frei... Tá no escurinho da live. Tá escutando, Frei? Tá, não. Então, Caiu, gente? Caiu, acho que caiu. Eu tô tentando compartilhar aqui também agora. Tá, entendi. Mas é isso, rapaz. O que eu tenho observado ontem numa outra live que eu tive... Ontem, na outra live que eu tive até com o Frei Vitório, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, vamos parar de pensar em grandes redes internacionais de ecologia. Vamos pensar mais perto da gente. Porque o problema hoje está na nossa porta. E a gente tem que tentar resolver o problema que está na nossa porta. Ele falou isso, eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, realmente... a necessidade da gente pensar, porque a gente começa a viajar, vai para a Europa, vai para não sei para onde, vai buscar um monte de coisa, quando vê o nosso lugar que a gente está não tem mais nada. Então a gente precisa dar essa olhada. Vamos aqui para outra pergunta, que a gente agora está na segunda. Podemos afirmar que estas últimas medidas trabalhistas aumentaram o número de pessoas em situação de rua? E aí voltamos à questão da escolha política, né? Então, a observação que a gente tem feito de modo mais imediato nos últimos 2, 3 meses, né, trabalhando com essa população em situação de rua, é cada vez mais evidente que a falta de segurança, né, trabalhista, que agora, as consequências dessa pandemia, né, que antes de vir o vírus, antes de vir a febre ou a doença, veio a fome, está vindo o desemprego, está vindo a falta de assistência. Isso tudo é consequência, sem dúvida. Hoje, nas nossas filas, né, as pessoas que vêm buscar um prato de comida, vem muita gente que não está em situação de rua ainda, mas chega abertamente e diz, Frei, eu tenho uma casa, eu tinha um emprego, fui mandado embora, não tenho condições, estou escolhendo entre pagar o aluguel ou comprar comida, né? E isso a cada dia que passa tem se agravado mais. Então a gente percebe assim na ponta o quanto essa instabilidade tem afetado a vida das pessoas, né? E o quanto esse número só vai aumentar, né? O auxílio que está se dando é um paliativo, é uma ajuda, mas é insuficiente para quem tem uma família, para quem precisa se manter, né? E aí, de novo, outro dia até um frei perguntou, mas eu não sei o que fazer, né? Não tem solução. E aí a gente conversando lá em casa, lá em São Paulo, ainda dizia, de imediato, para a grande população, nós não temos solução. E daí vem a necessidade de cobrar dos governantes, daqueles que têm a capacidade de pensar leis, pensar propostas que respondam, porque senão essa fila dos miseráveis só vai aumentar, infelizmente, né? E de pessoas que a gente imagina um irmão em situação de rua, alguém que já nasceu naquela situação. A cada dia que passa, a gente encontra pessoas que estão vindo para as ruas, gente que tinha emprego até 2, 3 meses atrás, gente que com essa precarização do trabalho ficou totalmente à mercê, não tem nenhuma garantia, né? Não tem nenhuma seguridade, e que hoje a rua tem sido, né, quase que a última saída de sobrevivência deles. Isso é incrível, né? Porque muitos... Eu vi isso no Facebook, eu vi isso em vários locais, até nos papos de botequim a gente escutou isso, pessoas pobres, trabalhadores, que não têm segurança nenhuma, não tem um grande fundo de reserva, dizendo que o certo era fazer reforma trabalhista. Foi uma lavagem cerebral tão grande
E as pessoas apoiaram uma coisa achando e esquecendo totalmente a história do Brasil, o que a gente já passou, que os empresários iam ter um bom coração e deixar todo mundo trabalhando e dando salário, e que não iam pensar primeiro no lucro. Assim, foi um trabalho muito bem feito pela mídia, pelas TVs, né, de grandes empresas. Eu espero que a gente, com essa pandemia também, a partir dessa divisão, o Frei Regis falou sobre isso na segunda-feira, a gente consiga, a partir dessa falta de dependência, sair da dependência das grandes redes, passando a assistir lives com pessoas que falam assuntos que nos formam. Eu tenho assistido outras lives, tenho aprendido. Então, assim, que as pessoas entendam que as grandes mídias estão sempre a serviço de alguém que paga para aquela máquina funcionar, claro, e tem um interesse. E esse interesse faz com que você apoie coisas que vai estar matando você. Né? Você está cometendo suicídio, cara. Então, as pessoas precisam disso. Né? Vai lá, André, quer falar alguma coisa aí? Sim, esse cenário, né? A gente dá um salto, né? De uma condição de desenvolvimento, na condição de uma economia, com todos os problemas que começava a deslanchar, num projeto de desenvolvimento nacional, e aí a gente despenca para um processo esvaziado, desconectado do contexto, né, mundial, onde todo mundo está saindo do neoliberalismo, a gente está mergulhando, sabe, assim, de uma forma bizarra. E o que gerava, né, o consumo, que era essa distribuição de renda, acabou, sabe? Quando você tinha o pobre, mesmo sem carteira assinada, mas trabalhando, tendo seu carrinho, tinha um consumo. E hoje acabou, a gente não tem mais nada, sabe? O nível, né, a qualidade de vida do brasileiro diminuiu muito, muito, muito mesmo. Sabe, você vê hoje cartela de ovos, 30, 10 reais, sabe? E assim, ainda estamos achando barato, sabe? Tá na promoção. Na promoção. O brasileiro comia carne todo dia, tinha lá o franguinho lá que fazia... Acabou hoje, sabe? Então, algo precisa ser dito, algo precisa ser denunciado, mas às vezes eu percebo, Frei, que muitos dos nossos, né, eu olho para as nossas denominações religiosas, principalmente nossas denominações cristãs, estão totalmente envolvidas com poder, envolvidas no prestígio, envolvidas com glamour, que estão vendendo o povo, sabe? E é isso que calam. O Frei falou de profetismo. Os caras calam, sabe? Em nome de quê? Sabe? Então, esse é o desafio. Vou para a segunda pergunta, a terceira pergunta, Jefferson. Deixa eu só aqui dar um plazinho aqui para o pessoal aqui. É o seguinte, vou começar aqui em cima. Cris Viana, Rosimar Glória, Chayana Batista, todo mundo conhecido, né? Só os amigos que estão assistindo hoje aí, Frei. Márcio Rodrigues, Frei Zeca, que foi o nosso convidado aqui, está dizendo que está com saudade do Frei Diego. Opa, eu assisti a live dele também. Oscar Soares Júnior, Elaine Fazolo, que é a nossa amiga lá da UFS. O Frei Wagner, direto de Cuba, não perde uma. Todo dia eu tô com o Frei Wagner agora. O Vitor Lins, a irmã Neide lá de Curitiba, da UFS também, a Fátima Alves da UFS, a Dalício Júnior, a Maíra Ferreira da UFS. O Frei Wagner, ele diz aí o seguinte: no senso comum, formado por anos de uma catequese mal feita, a fé está somente no âmbito pessoal. Enquanto continuarmos nessa catequese dizendo que a fé é privada e não tem compromisso social e ecológico, contaremos com essas desigualdades entre nós. Aí o Márcio Bernardo, que é da UFS lá Exatamente. de Minas Gerais, que foi da nossa JUFA aqui, da nossa UFS, ele fala um negocinho aqui que eu tive que colocar. A conversa até aqui só me faz pensar nas ditas de TVs católicas e nos seus espectadores. Uma espiritualidade vazia e desconectada da vida real. Não fui eu que falei, foi o Márcio, mas eu falo também. Mas vamos lá. E a Bárbara Albuquerque está dizendo aqui: sempre ter muito cuidado com tudo que diz reforma na política.
Realmente. Vamos lá, André, faz a pergunta aí. Sim. Frei, existe algum dado sobre o perfil étnico das pessoas que estão em situação de rua? Então, nós temos algumas pesquisas, né? Só que, em geral, elas são mais estaduais e dessas grandes concentrações, como São Paulo e Rio, né? Praticamente 70, varia um pouco, entre 65% e 70% dessas pessoas. Assim, em primeiro lugar, tem uma discussão muito grande, porque todas as pesquisas que se faz em relação à etnia dessas pessoas, em relação à proveniência, em relação até os números, são muito discrepantes, né? Quando o governo faz, é um número, quando a questão, os organismos sociais, movimento de ONGs fazem, aparecem outros números, né? Nós encontramos diferentes realidades, assim, nas ruas. Encontramos pessoas de grande parte pardas e negras, encontramos muitas pessoas que vêm de realidades, às vezes, de um contato ainda com a família ou algum familiar que tem casa fixa, e outras tantas que já não têm mais nenhum contato familiar, então estão totalmente, né, à mercê da solidariedade das pessoas. Nós encontramos nas ruas também pessoas doentes mentais, encontramos pessoas que têm trabalham durante o dia, mas não conseguem ainda alugar uma casa, então pernoite é feito nas ruas, debaixo das marquises, um grande número de LGBTs, né? Então, os transexuais, né, as transexuais, assim, é gritante o número dessas pessoas. A Cracolândia, em São Paulo, se você for lá, assim, são várias, né? Então, assim, as diferentes realidades que levam essas pessoas para as ruas, elas se expressam nessa gama, né? Então, eu diria assim que aqui do Rio de Janeiro eu conheço pouco, porque estou há uma semana aqui nesse trabalho, mas a gente vai percebendo um pouco lá por São Paulo também, essas, na sua grande maioria, jovens, adultos em fase de trabalho, com capacidade de estarem produzindo, fora do mercado de trabalho, e que, né, provenientes de famílias periféricas e que estão aí nas ruas, né, e uma minoria, em geral, são 85% homens e 15% mulheres. E um dado interessante é que as mulheres, elas não aparecem muito como pessoas em situação de rua, e isso, quem nos falou foram as próprias mulheres lá em São Paulo. Por quê? A gente falando assim, nossa, mas quase não tem mulher em situação de rua. Elas disseram, Frei, tem. E depois eu fui procurar os dados, é isso, é cerca de 15%. Só que elas disseram, Frei, nós continuamos, mesmo estando em situação de rua, nos cuidando. Então, batonzinho no rosto, procurando manter a sua higiene, a roupa bonitinha e tudo mais, de modo que muita gente passa por nós e não sabe que nós estamos em situação de rua. Enquanto que nos homens a degradação é muito maior e aí se torna muito mais evidente, né, que eles estão nessa situação de abandono e de rua, né? Então, assim, a gente tem um ranking, né, digamos assim, adultos em fase produtiva, pretos e pardos, trans, né, e que o Frei falou também, pessoas com doenças mentais, né? Isso. Então a gente tem aí um grande... É o raio-x do Brasil, né? Tá aí. É igual no Brasil. Se você for olhar quem é mais desempregado, quem mora mais nas comunidades pobres, cara, é o Brasil. É o Brasil da exclusão que mostra a sua cara também na rua, né? Uhum. E é bem Exato. assim, infelizmente. E uma outra coisa que
que conta para essa situação de rua é o esfacelamento dos vínculos familiares, sabe? Então, a questão da drogadição também é outro fator muito forte. E, assim, como hoje famílias, né, as diferentes das familiares frágeis, aquilo que antigamente você tinha uma base, um suporte familiar, que às vezes conseguia suportar aquele que era mais difícil de convivência, aquele que tinha caído na bebida, aquele que tinha caído nas drogas, como hoje esses vínculos, né, eles praticamente são muito fracos, essas pessoas rapidamente são, de certa forma, elas saem das suas casas, saem das suas famílias, porque as famílias já não têm mais essa capacidade de, né, suportarem, no sentido literal da palavra, de ser um suporte para essas dificuldades dessas pessoas, né? E aí a rua acaba sendo a última resposta. Até porque a família toda tem que trabalhar, a família toda tem que sair, Exato. a mulher tem que sair. Hoje o trabalho só do marido não consegue sustentar a família, né? A mulher também quer trabalhar, também quer ter o direito dela, de direito correto de produzir, de ser uma pessoa que não depende também do marido, e a família, de certa forma, ela não tem aquele lugar de você ficar com uma pessoa o dia inteiro tomando conta de alguém que é problemático. E também não tem condição de pagar uma instituição. E também não tem instituição pública para ajudar. Porque não tem política pública. Claro. Tá parecendo aquele negócio de Tostine, né? Rende mais, que a gente vai ficar aqui, tá mais fresquinho, porque vende mais, mas é isso. A sociedade está esfacelada e a gente tem que procurar um caminho. E eu acho que esse caminho passa, sim, pela mudança de eixo das nossas igrejas e das pessoas que têm esse conhecimento do amor que Cristo tem pelas outras, né, pela humanidade, que poderia estar fazendo com que isso acontecesse, mas não só na doação, na mudança de vida mesmo, né, na busca da mudança de vida para todos nós, para a sociedade como um todo. Muito importante. Vamos lá, Frei. Vamos para outra pergunta aqui. Você já falou que a moradia é o fator central das pessoas em situação de rua, ou temos outros aspectos que contribuem? Já falou das drogas, já passamos por aí. Vamos para outra pergunta. Do desemprego. Isso. Qual o fator marcante que você pode destacar na sua atividade pastoral durante esses anos? Eu queria aqui marcar, né, que a gente está falando muito da questão do pobre, o seu trabalho com a juventude, que nos últimos 3 anos, né, você fez aí um vendaval aí na província aí com a juventude, caminhada, missão, tanta Missões. coisa, e levando assim, muito legal que você também colocou a galera para ir visitar as comunidades pobres, para fazer o trabalho de missão nas casas. Então, esse seu trabalho pastoral todo, aquele café do padre que vocês têm lá em São Paulo também, muito legal, né? Que eu também acompanho, quando teve aquele grande frio lá em São Paulo, que vocês abriram lá o salão da paróquia para receber os pobres. Conta sobre isso tudo aí para a gente um pouco, para a gente entender a importância de abraçar o irmão. Acho que é muito legal. E formar a juventude, que a igreja muitas vezes não se preocupa com isso, mas é muito importante. A formação da juventude e do adolescente, principalmente. Vamos lá, Frei. Então, desde 2012 que eu terminei a formação inicial e me ordenei, eu estou trabalhando na animação vocacional, né? Então, aí são praticamente 9 anos nesse trabalho e, assim, eu sempre acreditei que aquilo que é bom, que é forte, que é marcante, a gente tem que compartilhar, né? E as experiências, como já relatei no início, que eu fiz foram muito fortes, a gente procurou, ao longo desses anos, tem procurado compartilhar dentro do espaço próprio, que é o espaço aí das juventudes, né? Nesse sentido, então, nasceram os trabalhos, aí, missões, acampamentos, caminhadas e tudo mais, que é, no fundo, uma grande tentativa de fazer com que o jovem relacione a teoria com a vida, né? Fazer com que o jovem entenda a partir da prática aquilo que ele deve pregar ou a pregação que ele ouve, né?
eu não sei, por jeito, por formação, eu sempre fui assim, muito prático. Acho que é porque eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então não dava muito tempo de ficar enrolando, né? Tinha que ir lá e ajudar o pai e a mãe, vender o pastelzinho, e senão a comida não, né, ia faltar no final do mês. Então, assim, que a gente mostrar para o jovem, tido a impressão de que essas experiências concretas que a gente tem feito com eles têm levado a uma mudança de mentalidade. Porque às vezes a gente vive, cresce e é formado numa bolha, e é muito difícil, se você não coloca o pé numa realidade distinta, pensar a partir daquilo. Quando a gente pensa num político e cobra dele que faça uma política, que pense algum projeto para uma população de periferia, é às vezes muito difícil fazer com que ele entenda, sendo que ele nasceu, viveu, se criou e nunca saiu de um condomínio de alto luxo. Quando você pensa num futuro médico que quer fazer alguma coisa para uma população carente, você não consegue colocar, é muito difícil colocar na cabeça dele quando ele não sabe o que é depender de um serviço público, ele não sabe o que é andar num transporte público, ele não sabe o que é não ter dinheiro para comprar um Dorflex, né? Então, fazer com que essa juventude, que serão, né, que já são os profissionais do futuro, que vão abraçar as diferentes missões, que vão abraçar um protagonismo na igreja, pisem em realidades que para nós são importantes. Pensem a partir da lógica desafiadora, da lógica dos últimos, dos excluídos. Eu acredito que é uma tarefa nossa, né, de igreja e de educadores, enfim, de pastores, e uma tarefa que a gente não pode deixar de proporcionar aos jovens. Eu fico muito feliz quando eu vejo nessa juventude indo para lá, indo para cá, e ter 2 ônibus de Nilópolis vão baixar lá no oeste de Santa Catarina, 5 ônibus de Santa Catarina vêm se hospedar aqui no Rio de Janeiro. Por trás disso tudo tem o desejo daquilo que o Papa tem dito, o desejo de quebrar essa cultura da indiferença, de colocar os pés e pensar a partir da realidade de onde os teus pés tocaram, e que isso tudo desperte neles um desejo de mudança. Então, todas as nossas atividades são pensadas, eu diria, primeiro a partir da prática, e daí dessa prática a gente suscita um desejo de aprofundamento, de conhecimento, de questionamento, de crise. Então tem muita gente que participa conosco e sai mais em crise, sai mais com pergunta do que com respostas. E a gente acredita que isso é bom, né? Sai até com crise de fé e a gente acredita que isso é bom. Será que a tua catequese, será que o teu Deus que você acreditava até hoje, que justificava tanta coisa que você achava que era normal, natural, e que agora está sendo desconstruído, será que está certo ou está errado? Então, depois é o trabalho de acompanhar tudo isso. Eu acredito que essa é uma evangelização libertadora, uma evangelização que leva a uma transformação, e mais do que isso, é uma evangelização que envolve a pessoa por inteiro, não é só, faz com que o jovem, todas as pessoas sejam protagonistas, né? É ao menos a tentativa. E em relação a esse seu movimento aí na rua, com os pobres, com o pessoal, o que você destacaria, até para convidar, assim, para aqueles que têm aquele receio, né, de ir fazer, que não é um trabalho fácil, não é qualquer um que se adapta. Para quem já foi fazer alguma coisa na rua, como morador de rua, sabe que não é fácil, não é uma coisa tão simples assim. Mas o que você deixaria para esse pessoal para falar assim, poxa, isso realmente me marca, né? Para que as pessoas tenham noção do que passa. Eu diria assim, em primeiro lugar, são nossos irmãos, né? Poderia ser mais do que isso, poderia ser o meu pai, poderia ser a minha mãe ali, poderia ser o meu irmão, a minha irmã de sangue. Cada vez que eu olho um deles ali, eu sempre penso, o que distingue esse irmão, né? O que o diferencia de mim ou de qualquer outro? Lá em São Paulo, por exemplo, nós temos um padre que está na situação de rua.
né? Ele teve, depois de um tempo, problemas mentais. Ele vai lá, de vez em quando, na nossa fila, buscar quentinho. E ele é padre, já mostrou a carteirinha dele. Outro dia apareceu um outro padre lá e confirmou que ele era padre. E aí ele chega, né? Um dia foi até muito emocionante. Um grupo de voluntários tinha ido levar as quentinhas, aí me chamou no final assim: ah, Frei, faz uma oração. Aí ele estava ali perto, Frei, dá uma bênção. Aí eu disse assim: não, peraí, que eu vou chamar um irmão para dar uma bênção para nós. E chamei esse padre. E aí ele pegou e deu a bênção. Ele falou: não, Frei, não posso. Eu disse: pode. O senhor é tão padre quanto eu. As suas mãos são tão ungidas quanto as minhas, né? E aí ele deu a bênção, se emocionou. Todo mundo que estava ali em volta se emocionou, porque ele tinha acabado de receber um quentinho, sobrevivendo dessa doação, vivendo nas ruas, né? Então, para dizer assim, André. são pessoas Uau. como nós, são pessoas como nós, né? E um irmão em situação de rua vem bêbado. Quem não teve um pai, um tio, um parente bêbado, chato, implicante, não é? Um irmão em situação de rua que vem drogado, quem não tem um drogado na família, não é? Sim. Agora, o grande aprendizado que eu tenho tido assim, como todo mundo, eles gostam de ser bem tratados. Se você trata com dignidade, se você faz com que eles se sintam, né, valorizados, você não tem grandes problemas. A gente, quando começou lá em São Paulo, que teve ali naquele começo pico assim de 1.500 pessoas por refeição, eu confesso que assim no início dava medo. Eu pensei: gente, se esse povo fizer uma rebelião, eles matam tudo nós aqui. E acabou, porque, né, era muita gente. E à medida que a gente foi conquistando, né, a confiança deles, que você vai tratando como irmão, que não tem grosseria, que o que eles estão ganhando, no fundo, é um direito que está sendo roubado deles, não é porque nós somos bonzinhos, não, e eles são muito inteligentes e sabem disso, né, que, enfim, quando você trata de igual para igual, as coisas fluem. Então eu diria assim, não ter medo, né? E, em primeiro lugar, porque a gente vê Jesus neles, né? E é muito emocionante perceber que Cristo tem um olhar, tem um cheiro, tem um rosto, tem um nome, tem uma procedência, né? O Jesus de Nazaré pode ser o João, que veio lá da Paraíba, pode ser o Antônio, que fugiu de casa, não quer que a família saiba, pode ser o padre que não conseguiu viver dentro de uma estrutura eclesial e está lá pedindo quentinho, esse é o Cristo. E pode ser também quem está o teu irmão, a tua irmã. Lá em São Paulo teve uma senhora que foi doar os cobertores e disse: Frei, eu estou doando esse cobertor aqui porque o meu filho sumiu de casa, eu sei que ele está nas ruas e está esfriando, eu estou doando esse cobertor na esperança de que possa aquecer o meu filho, no meio desses mais de 20 mil, dessas 20 mil pessoas em situação de rua, quem sabe esse cobertor chegue no meu filho, né? Então, pode ser o nosso filho, nosso irmão, nossa irmã. Eu acho que esse é o segredo. E depois, Jefferson, não tem, assim, muita coisa a gente aprende fazendo, né? Ou melhor, acho que quase tudo. Tem que vir e meter a cara. Como é que a gente aprende isso, irmão? É acertando e errando, né? Você, no erro e no acerto, eles vão dizer se está certo, não está, tem que pedir desculpa, enfim, né? Mas tem que vir e fazer, não tem receita, né? Não tem receita mesmo. Só aqui só um comentário, o Frei Vitório tá. Porque tem um monte de sala de vídeo aberta, as pessoas estão comentando e a gente não consegue colocar aqui na tela. O Frei Vitório fez aqui um comentário: paz e bem, maravilha estar bebendo na verdade deste momento. Frei Vitório é nosso amigo, aí eu gosto de dar um cara muito legal, vale a pena a gente falar a mensagem dele. Vamos lá, André, a última pergunta aí para a gente encerrar. Sim. Por que é importante os franciscanos abraçarem essa missão, Frei, na sua opinião? Então... E aí, Frei, só um minutinho. Aí vamos falar de todos os franciscanos, inclusive os simpatizantes, aqueles que não estão em nenhuma ordem, não estão em nada, mas é importante. Eu acho que carregar esse nome franciscanos, né, remeter-se a São Francisco que fez isso, né?
Francisco não foi um grande teórico, mas aprendi com o Frei Vitório, que está nos assistindo. Frei Vitório dizia no retiro, conversão significa mudar de lugar. Francisco saiu da cidade, saiu dos muros e foi morar lá embaixo, né? Em São Damião, junto aos leprosos, depois na Porciúncula. Então é mudar, né? Não existe conversão sem assumir uma outra postura, uma outra mentalidade, sem abraçar uma outra causa. Se nós somos, né, simpatizantes, seguidores, admiradores de São Francisco, eu acho que isso é o nosso natural. Mas eu queria dizer assim também que é bonito a gente ver uma admiração das pessoas por esse trabalho, que enfim, vários frades têm feito, mas que existe um outro trabalho que dá suporte para isso tudo, né? De modo que um não é mais importante que o outro, mas um complementa o outro, né? Então, quando eu vejo um trabalho de articulação pública, de articulação política, mas que tem esse olhar voltado para os últimos, para os pobres, isso é abraçar o leproso, isso é ser franciscano. Quando eu vejo um professor numa sala de aula, ministrando as suas aulas, a sua teoria, mas com esse olhar, isso é ser franciscano também, tanto quanto aquele frei que está na ponta, enfim, né? E por fim, eu diria que foi o evangelho de ontem ainda, né? Ser sal da terra e luz do mundo, que a gente consiga dar um pouco mais de sabor à nossa própria vida e à vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Ser franciscano, eu acredito que é tentar fazer isso de alguma forma. Tem muita gente fazendo e foi bom vocês dizerem que os franciscanos também simpatizantes, né? Eu nunca esqueço de um jovem que uma vez participou de um evento e mandou depois o e-mail, Frei, eu sou ateu, mas eu sou franciscano, né? Então, assim... a gente está aqui, a gente está do lado de um pastor franciscano, você quer mais? Olha que coisa bonita. Franciscano, né? Não, o negócio não é para qualquer um, não. Então, assim, Francisco não é propriedade nossa, né, da ordem, muito menos da Igreja Católica. O espírito dele rompe, quebra qualquer muro, né, de modo que nesse trabalho a gente tem encontrado muita gente de alma franciscana, né, e que enche a gente de alegria. E aí eu quero fazer uma mensagem aqui que é a seguinte. Primeiro eu quero falar, o Frei Gustavo Medella também está mandando aqui um abraço, está acompanhando de São Paulo. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui que assim, que eu acho que é muito importante, Frei, e aí vai meu sentimento do mais fundo do meu coração. Eu agradeço muito pelo nosso povo preto, que está sofrendo demais, não deixando os outros de lado, é lógico, mas a gente precisa dessas mãos, e muitas vezes nós pretos não conseguimos dar a mão, então a gente tem que agradecer muito, porque a gente sabe que a maioria do povo de rua é negra, não à toa, né? Faz parte desse sistema que a gente está tentando quebrar e que é muito difícil. Então, para a gente saber que tem alguns irmãos nossos que estão conseguindo comer, porque tem gente que está fazendo isso, a gente tem que agradecer, mas a gente tem que pedir que não pode parar aí. A gente tem que lutar, e é isso que a gente está fazendo aqui. Na verdade, esse projeto nosso, que é de todos, né? Porque agora tem muita gente no nosso projeto que tem acompanhado, tem ajudado, tem dialogado. É exatamente para a gente mostrar. Somos dois negão, eu falo aqui, dois negão, eu, pastor André aqui, dois negão, que botar na cara aqui, para mostrar que tem que mudar, tem que ter essa mudança e não dá mais para nós negros sofrermos, sermos maioria. Na verdade, não era para ninguém sofrer. Mas a gente está cansado de ser a maioria, né? A gente também podia ter um refrigériozinho, né? Porque tá difícil suportar mais isso. Então, assim, a gente agradece muito e a gente sabe que o seu lugar de fala é um lugar de alguém que está realmente fazendo, isso é muito importante, porque tem um monte de muquirano aí que diz que faz e não faz nada, ainda mama a grana toda, né? E essa é a realidade. E a gente agradece muito. Eu acho que é muito importante essa participação e dos irmãos que estão indo lá ajudar. Às vezes a gente não pode, a gente ajuda de outra forma aí, faz uma doação e tal,
mas a gente agradece muito. Alguma coisa para falar, André, aí? Assim, mais porque, não complementando, mas esticando um pouco o que o nosso irmão Jefferson falou, te agradecer pela solidariedade, né? De você abrir mão do seu privilégio como branco e ver o povo, ver o fragilizado como extensão de você. Acho que isso é encontrar Jesus, sabe? Quando a gente encontra Jesus, a gente vê a condição de humanidade do outro que está abandonado. E isso é importante, né? Nós precisamos sempre de contar e caminhar com irmãos e irmãs convertidos, né? Literalmente convertidos, que acreditam no Evangelho, que acreditam na vida e que querem um mundo melhor. Então, assim como Jefferson, eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que Deus, na sua infinita bondade, graça e força de ruar do Amém. Espírito Santo, continue te conduzindo na luta por justiça. Como diz Frei Davi, Tchê Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça, somos companheiros. Amém, amém. Legal. Obrigado, eu que agradeço aí... a oportunidade. E aí, vamos fazer o que a gente sempre pede. Vai fazer alguma leitura, André? Sim! Alguma coisa? Então faz a leitura final aí. Frei, quer deixar alguma mensagem pessoal? Mais alguma mensagem, Frei? Quer falar mais alguma coisa antes de encerrar? O agradecimento, né, por essa oportunidade de partilhar com vocês. O Jefferson, como ele já falou, já conhecia de longa data, e lá em Nilópolis foi uma grande escola para mim, né? A gente que vem lá de Santa Catarina, lá do sul, de repente cai nessa baixada, e não é à toa que a gente se apaixona e sempre que pode está passando por aqui também, né? Porque percebe um povo de garra, um povo de luta, um povo de fé. Então, agradecer por tudo aquilo que vocês também significam para mim, de modo especial aqui da Baixada, do Rio de Janeiro, e assim, estender esse agradecimento a todas as pessoas que também são solidárias, que de alguma forma ou outra, né, como o André falou, encontram Jesus também nessas diferentes realidades. Que Deus abençoe a todos, né? Amém. Sim. A leitura de hoje, gente, está nos Evangelhos de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12, verso 15, que uma seguinte provocação: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem ou de uma mulher não consiste na quantidade dos seus bens. Fica a dica de Jesus, paz e bem. Que o Senhor nos abençoe, né? Que a gente seja cada vez mais mensageiros aí da boa palavra. A gente agradece aí as pessoas que entraram agora por último aí, a Aline, a Valéria, a Edna Maria, que está aí já há um tempo também participando, a Márcia, que é da UFS. Um abraço a todos vocês e que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. Paz e bem. Paz e bem. Aí, pronto.